Olá! Na edição de hoje nós vamos falar sobre reputação, sobre comportamento, conduta, bom senso nas redes sociais. Você utiliza muito as redes sociais? Então preste atenção no que o professor Luciano Lopes vai informar para nós. Ele é graduado em Tecnologia em Processamento de Dados, é especialista em gerenciamento de redes de computadores, é professor na UniUB, onde também é diretor de Tecnologia da Informação na Universidade de Uberaba. Nós sabemos que 80% dos brasileiros estão atuando ativamente nas redes sociais. Então conheça os benefícios, mas conheça também os perigos. Seja bem-vindo ao programa Movimento, professor Luciano. Obrigado pelo convite, Avacira. Como nós estamos falando de reputação, ou seja, de conduta ou de comportamento em redes sociais, o senhor que é um especialista, como o senhor define o que é rede social? Rede social é um meio na internet onde as pessoas socializam as suas vontades, as suas preferências e expõem a si mesmo e a sua família na internet para qualquer pessoa ou para um grupo de pessoas que ela definir. Como nós temos, então, essa rede de relacionamento, isso é chamado também dentro da questão da gestão ou da administração de network, que nós temos, assim, nas relações interpessoais, ali também é um espaço de relacionamento, só que virtual. É um espaço de relacionamento virtual, tanto relacionamento pessoal quanto profissional. Existem redes sociais voltadas para as relações profissionais. E nós sabemos que uma das mais famosas, né, é o Facebook, ou Twitter, ou mais ou menos assim equilibrada. E quais são as outras, as mais comuns? É uma variedade imensa, né? É verdade. Instagram é uma rede que está fazendo muito sucesso, que é uma rede social de compartilhamento de fotos e pequenos vídeos. E no campo profissional, o LinkedIn é uma rede muito utilizada para pessoas que querem divulgar seus currículos profissionais e aumentar o seu networking profissional. E além dessas, o que mais que nós temos assim à disposição? Instagram, você falou, a pessoa está, por exemplo, no restaurante, na mesma hora ela já compartilha uma foto, né? A diferença com o Facebook é que ela coloca mais informações. Na verdade, coloca menos informações, porque como é uma rede só de imagens, você redige poucos textos ou de trechos de pequenos vídeos. Na verdade, essas redes estão todas integradas. É muito comum quando alguém, no exemplo que você disse, tirou a foto do prato de comida, publica no Instagram e no mesmo clique já publica em outra rede social como o Facebook. A função do Facebook, segundo eu li, pelo menos para os brasileiros, ela é diferente do propósito que o Face foi criado, né? Diz que os brasileiros, eles sempre demonstram ser assim, um povo muito feliz no Facebook e que utiliza mal. Isso é verdade? É, a gente carrega essa fama. Na verdade, o brasileiro, a primeira grande rede social que o brasileiro utilizou para valer foi o Orkut. E a gente chamou brinca de finado Orkut. Hoje quase ninguém... Está em desuso. Está em desuso, quase ninguém mais usa o Orkut. E engraçado é que quase ninguém excluiu o perfil do Orkut. Está lá, né? A memória digital. Eu, por exemplo, não excluí, mas se eu precisar, ele está lá. Está lá, é a sua memória digital, né? E também existe um termo que foi criado por brasileiros, que o Facebook foi orkutizado. É justamente por questões de peculiaridade, a forma como o brasileiro se expressa. Ele coloca qualquer coisa, coloca qualquer conteúdo. Tem muita gente que publica, olha, estou saindo de casa, cheguei no trabalho, tira foto do trânsito, né? Existe é muito comum uma superexposição e o brasileiro se destaca dentre as populações, as pessoas que fazem isso. Esse qualquer coisa que o senhor se refere são dados ou informações sem importância para o coletivo? Muitas das vezes, sim, sem importância para o coletivo. Uma coisa privada, que talvez ele não compartilhe com mais ninguém, que não interessa para mais ninguém, uma outra pessoa da família. E a gente tem o hábito, muitas pessoas têm o hábito de não controlar o grau de compartilhamento que você define para cada conteúdo que você publica. Muita gente publica uma frase ou uma foto e vai para o mundo inteiro, até para pessoas que não fazem parte da sua rede de contatos. Isso é um excesso de exposição. Existe, então, uma ferramenta que você pode controlar esse compartilhar? Isso é muito importante. Muitas pessoas não têm noção disso e acabam, às vezes, sem querer, compartilhando conteúdo privado ou que ela imaginou ser publicado apenas para amigos, publicado para o mundo inteiro. O próprio Facebook permite que você defina se aquela foto, ou aquele texto, ou aquele pequeno vídeo vai ser compartilhado apenas com seus amigos. Ele pode ser não compartilhado, apenas você visualiza aquele conteúdo ou o mundo inteiro visualiza aquela informação.
Vamos aprofundar então um pouco mais aqui no Facebook, já que nós estamos nele, né? E depois a gente passa para outras redes sociais. Ok. Mas quando eu coloco, alguém posta alguma coisa também no Facebook, quando a gente está aqui de trás da tela, a sensação que está é que você está conversando diretamente com uma pessoa, né? E muitas vezes você coloca mesmo uma frase, ou um desenho, seja o que for, uma gravura para aquela pessoa. Mas isso é uma ilusão. Tem milhares de pessoas que estão vendo aquilo e estão fazendo um pré-julgamento. É verdade, muita gente faz isso. E tem muito no Facebook, as pessoas jogam indiretas, né? É muito comum colocar uma frasezinha de indireta, a namorada que quer provocar o namorado com uma indireta. Aí tem uma outra amiga dela que nem sabe da história, talvez, lê aquela frase e acha que é para ela. Né? As pessoas se ofendem muito facilmente com esse tipo de aquilo que é publicado no Facebook. Costuma-se dizer que a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? E as redes sociais acabam fazendo isso. É mais ou menos como um Big Brother. Então, a gente está sendo monitorado, está sendo visto, sem saber nem por quê. É mais ou menos o Big Brother, porque quem está no Big Brother escolheu estar lá. Quem está no Facebook também. Exceto o seguinte, até pouco tempo atrás, quem definia eu definia se eu queria estar presente nas redes sociais ou não. Hoje todo mundo tem um celular que tem uma câmera. Então, se eu tiro uma foto num local público e aquela foto está colocando alguém, mostra alguém, que às vezes está numa situação até constrangedora, aquela pessoa pode parar numa rede social, ter a sua imagem divulgada no mundo inteiro e nem saber que está ali, que está presente. Ela escolheu ser publicada, né? E na sua opinião, essas publicações no Facebook ou no Instagram, ela forma a opinião das pessoas, ela passa informação consistente ou só dá visibilidade? Pode acontecer as duas coisas, e acho que depende muito de quem publicou e de como isso foi publicado. A credibilidade que uma pessoa tem na rede social, isso é definido por ela, no perfil pessoal, né? Eu acho que é importante dizer, muitas empresas que fazem processo de seleção, que estão selecionando seus funcionários, olham os perfis dos candidatos no Facebook. Então, aquilo que a gente publica pode contar a favor ou não numa seleção profissional ou até mesmo na sua vida no futuro, né? Costumo dizer, muitos pais e mães publicam fotos do ultrassom do bebê. Isso é bem bonitinho. Isso é bonito. Você quer mostrar para um familiar que está longe, né? É uma forma até de você compartilhar uma alegria mais rapidamente. Mas se você não tem controle sobre isso e publica para qualquer um, será que essa criança no futuro vai gostar de ter tido a sua imagem publicada no passado? Ela não teve escolha disso, né? E também tem um aspecto assim, que é sempre recomendado para os pais monitorar, acompanhar o que os filhos estão publicando nas redes sociais. E isso, na sua opinião, significa o quê? Uma maneira de estar educando? É possível você fazer uma prevenção ali? É fundamental. Os especialistas em educação concordam com isso, né? O pai e a mãe, sob o filho menor, ele tem o direito, ele tem a obrigação de vigiar, de monitorar o que está acontecendo. Primeiro, para proteger o filho de qualquer ameaça que ele pode sofrer. A gente sabe de crimes que são cometidos, crimes digitais que são cometidos pela internet. Segundo, para evitar que ele cometa algum excesso. É muito comum um adolescente, uma criança, publicar fotos da família e, às vezes, numa dessas vai uma imagem da casa, imagem de propriedades da família, de bens da família, que acabam chamando a atenção de criminosos. Há registro de quadrilhas de criminosos que buscam os seus alvos nas redes sociais. E se as pessoas compartilham muito da sua vida, é possível, dependendo de quanta informação é publicada, saber quando é que a família viaja de férias. Por exemplo, tá? A gente vai sair de férias 15 dias. Pronto, se alguém está acompanhando a rotina daquela família, sabe que aquela casa vai ficar desprotegida por todo esse tempo. Isso é um convite para um ladrão, concorda? O senhor é um estudioso do assunto, então o senhor deve navegar bastante por Facebook, por redes sociais, não só nas suas, mas nas de outras pessoas, que faz parte dos seus estudos, né? E é possível tratar fielmente, fazer um retrato fiel do perfil de uma pessoa? É possível. Quanto mais informação uma pessoa publica de si mesma, maior vai ser a dimensão do perfil que você vai poder obter. Só que é o seguinte, fiel não sei, porque a gente brinca que no Facebook todo mundo é muito bonito, todo mundo tem a vida perfeita,
né? As pessoas não costumam expor suas dificuldades ou uma foto que não está muito legal. Então, eu não sei se é um perfil fiel, mas é o perfil que a pessoa escolheu e muitas vezes fez questão de compartilhar com outras pessoas. Eu já até li outro dia que fala assim, olha, você olha a foto do perfil da pessoa, mas você olha as fotos que os amigos compartilham, né? Para ver assim, que existe uma diferença. Como existe também que a gente sabe, tem pessoas que fazem regime, mas que publicam muito doce, muito chocolate, muita carne. Tem gente que não é afeita a alguma religião, mas, no entanto, você vai lá no perfil e tem referências religiosas. Isso mascara também para os estudos, não é? Mascara. Ou é com um propósito que as pessoas fazem isso? Tem gente que faz isso de propósito, para enganar, para parecer aquilo que, na verdade, não é. Cria uma imagem falsa, né? A gente que sabe de muitos casos de pessoas que se conheceram e começaram relacionamentos nas redes sociais. Então tem muita surpresa negativa, né? Na hora do encontro mesmo, fala, mas está um pouco diferente. No Facebook, por exemplo, professor, os adolescentes, é muito comum, às vezes, eles bloquearem ou não aceitar como amigos os próprios pais. É uma rebeldia, nem posso assim fazer uma observação de que se esteja escondendo alguma coisa. Mas é que não quer o pai e a mãe como amigo. Isso é comum, né? É comum. Eu comparo isso àquele comportamento do filho que depois de certa idade quer que o pai precisa levar na porta lá no shopping. Ele quer que deixe um pouco longe de onde está a turminha dele para não ficar ali com o pai por perto. Né? Eu considero isso de certa forma natural. Agora, isso não significa, isso não é desculpa para que o pai não acompanhe o que está acontecendo. Né? O pai atento, o responsável atento, a mãe atenta, tem que saber com quem o seu filho se relaciona, tem que acompanhar, eventualmente, as páginas que ele gosta, que ele curte. Agora, também tem a questão do limiar da privacidade. Né? Depois de certa idade, depois da maioridade, essa privacidade precisa ter algum cuidado com isso. Em função, inclusive, da privacidade, que houve uma certa migração do Facebook, principalmente adolescentes e pré-adolescentes, para outras redes sociais, como o WhatsApp, que não é exatamente uma rede social no mesmo formato das outras, mas é uma forma de troca de informações muito privada. O pai não consegue, o responsável não consegue acesso ao bate-papo no WhatsApp, a não ser que ele tenha o celular ou o dispositivo do filho na mão. Diferente do Facebook, ele pode ter a senha e consultar a qualquer momento. Mas o contrário também é verdadeiro, porque eu sei também que tem adolescente que acompanha a participação e como que os pais navegam assim nas redes sociais, porque isso é algo novo para uma determinada faixa etária, né? Dos pais, eles são aprendizes, então os filhos que acabam monitorando, auxiliando. Principalmente auxiliando. E tem a questão do monitoramento também. Né? Pais mais novos, de 30, 20 e poucos, 30, 40 anos, já conhecem um pouco mais a internet. Agora, outra faixa etária, né? O pai mais velho, de 50 ou talvez 60, que não conheceu o mundo sem a internet, vai ter alguma dificuldade nesse uso. E é muito legal que os filhos estejam dispostos, apesar de que geralmente a paciência é muito curta, mas é muito legal que os filhos estejam dispostos a dar uma força, acompanhar, ajudar o pai, né? Ajudar a mãe, porque, olha só, Evacira, se crianças são alvo na internet para determinados crimes como pedofilia, crianças e adolescentes, idosos também são vítimas, também são alvo de alguns criminosos na internet. Né? A gente vê aquele golpe no mundo real agora, não no mundo virtual, da saidinha de banco, daquele golpe do bilhete premiado. Quem que geralmente esses criminosos escolhem? Idosos, aposentado. Então isso é transferido para a rede social, para o mundo virtual. O Face ou o Twitter, as redes sociais de modo geral, elas podem cancelar a conta? É conta? Posso chamar de conta? Pode chamar de conta. A pessoa pode escolher a qualquer momento cancelar a sua conta. Inclusive, acho que vale a pena dizer, o Marco Civil, a lei que foi votada agora na Câmara Federal dos Deputados, ela estabelece uma novidade que a gente não tinha até então. Hoje, né, a lei ainda não está valendo. Hoje, se você quiser excluir sua conta do Facebook, tem lá os comandos para você excluir. Só que ela não é excluída em definitivo. Se daqui a 1 mês, 2 meses, você quiser reativar a sua conta, você vai recuperar todas as informações. Tudo vai estar lá. Né? Ou seja, o Facebook ou outra pessoa, ou a administração, a gerência do próprio Face pode fazer isso? Também pode fazer isso. Sob denúncia ou ordem judicial, a empresa que fornece o serviço pode fazer o cancelamento. Né? Mas o que ocorre com mais frequência é do usuário querer excluir a sua conta.
E hoje ele consegue recuperar essa informação. O Marco Civil estabelece que, a partir do momento, né, se o texto for aprovado da forma como ele está, se o usuário quiser apagar sua conta, ele vai ter a garantia de que aqueles dados realmente foram apagados. Professor, essa lei do Marco Civil, né, que foi aprovada pela Câmara Federal, ela veio no momento necessário, por quê? É por prevenção, é por abuso, é por má utilização, ou é porque o governo se sente no direito de estar olhando, enxergando mais de perto o que está acontecendo com cada pessoa? Existem muitos interesses por trás disso. O Marco Civil deu uma acelerada agora, e foi votado agora em 2014, principalmente em função do escândalo do ano passado, quando descobriu que o governo americano, órgãos do governo americano espionavam a presidente brasileira, a presidente alemã e outras pessoas. Então houve uma aceleração da votação desse marco. Agora, ele demorou para realmente ser votado, ficou em pauta muitas semanas, porque houve uma disputa entre oposição e situação, porque havia alguns pontos dessa lei que, tecnicamente, algumas empresas de telecomunicações e de provedores de serviços como de redes sociais perceberam que eles teriam que investir muito dinheiro no Brasil, em infraestrutura no Brasil, para oferecer seus serviços aos brasileiros. Então, alguns pontos foram removidos. No que diz respeito à segurança, isso é muito positivo. Tem uma questão da vingança pornô que está sendo abordada no Marco Civil, mas eu vejo que ele complementa uma lei que todo mundo também ouviu falar, ficou conhecido pela Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12737. Que houve uma invasão, uma exposição de uma foto dela, uma foto particular. Exatamente. As fotos delas foram roubadas por hackers que extorquiram a atriz, que teve coragem de ir até a polícia, até ela fez o que a maioria não faz, né? E o caso acabou, foi de conhecimento nacional e a lei acabou levando o nome dela. Também foi uma lei meio que votada às pressas, muitos especialistas questionam a lei, ela poderia ser aprimorada, mas vamos considerar o seguinte: o Brasil, que tem pouquíssimas leis digitais, a gente está avançando. O Marco Civil não deixa de ser um avanço. Particularmente, eu discordo de uma boa parte daquele texto, mas eu considero que acaba sendo um avanço. Professor, agora falando de conduta mesmo, quando você, por exemplo, vai curtir, quando alguém vai curtir uma foto, ou um texto, ou seja o que for, uma publicação, o que esse curtir significa? Significa que eu estou de acordo com o que está publicado? Significa que eu vi, simplesmente? Ou significa que eu estou dando um oi, um olá para a pessoa? Depende. Quem curte sabe por que está curtindo. Quem lê pode entender completamente diferente. Então, e aí? É muito tênue. Daí que quem vai curtir tem que tomar cuidado para imaginar o que as outras pessoas vão pensar daquilo. Recentemente eu vi publicação, um amigo na rede social publicou uma notícia de luto. E alguém foi lá e curtiu. É óbvio, imagina-se que ninguém curtiu e está feliz, contente porque alguém morreu. Mas talvez porque curtiu e aquela é uma espécie de manifestação de condolências, de sentimentos. Agora, não é todo mundo que vai ter a mesma impressão. Quem bate o olho, não sabe do contexto, não conhece as pessoas, pode ter uma impressão negativa. Mas se curtir uma notícia de luto, quem faria isso? Não é verdade? E às vezes uma publicação negativa também, como é na rede social, que é muito veloz, a própria pessoa não fica nem sabendo, fica sabendo por terceiros, né? E quando ela fica sabendo por terceiros, que ela se sente ofendida, o que ela deve fazer? Ir lá e colocar alguma coisa também? A primeira coisa que eu recomendo é o seguinte: as pessoas precisam conhecer melhor as ferramentas que o próprio Facebook oferece sobre privacidade. Por exemplo, marcação de fotos. Eu não acho positivo deixar que a marcação de fotos seja aberta, ou seja, qualquer pessoa pode me marcar uma foto dela. Eu prefiro alterar a configuração para que qualquer marcação de fotos no meu nome passe sobre o meu crivo. Ou seja, alguém me marcou numa foto, ok, eu sou avisado dessa marcação, essa foto não aparece na minha linha do tempo. Porque quando marca, automaticamente ela vai para a linha do tempo. Isso, né? Exatamente. Se eu configuro isso para bloquear, então eu tenho um filtro. Afinal, eu quero controlar aquilo qual meu nome vai aparecer. Então isso ajuda a minimizar alguns impactos, né? Algum impacto negativo. Essas publicações em redes sociais, elas são tão sérias, né? Trazem tantos problemas que ocorre, inclusive, demissões de funcionário da empresa, dependendo do que ele publica, advertências, né? Divórcios, não é?
Sim. Negócios que às vezes são desconstruídos por publicação que está mal interpretada, não é isso, professor? É verdade. Tem um dado interessante de um instituto americano que nos últimos anos aumentou o número de divórcios naquele país por conta de provas colhidas no Facebook. Os maridos, as mulheres, os namorados estão atentos, vendo que as pessoas estão publicando. E sim, o comportamento de quem trabalha numa empresa, ele precisa entender que qualquer coisa que ele publicar a qualquer momento pode denegrir, se não for conteúdo impróprio, pode denegrir a imagem dele e também a imagem da empresa. Tem um caso recente de funcionários que foram filmados tomando banho numa caixa d'água de uma grande rede de fast food em São Paulo. Isso afetou a imagem da empresa. O que o consumidor vai imaginar? Opa, essa água como que eu vou utilizar, né? Exatamente, como é que essa água foi utilizada? A empresa precisou vir a público nas redes sociais, dizer que aquilo era uma manutenção, que aquela água não foi utilizada e que os funcionários foram afastados e que foram tomadas providências para que aquilo não se repetisse. E um negócio nas redes sociais, como é que ele deve ser bem feito para não gerar uma insegurança para quem está fazendo aquele negócio? Comércio eletrônico, vendas? Comércio eletrônico, vendas, as lojas, essas publicações. Como qualquer comércio eletrônico, você precisa tomar cuidado de quem está comprando, porque no mundo virtual é muito simples, é razoavelmente simples você criar um site que tem alguma credibilidade, mas na verdade pode ser um site falso. Existem sites que ajudam o papel de defesa do consumidor, né? Sites como Reclame Aqui, por exemplo, que é um dos mais conhecidos no Brasil, ele ajuda a identificar se o perfil daquela empresa é um perfil classificado positivamente ou não por clientes daquele site. Então, é interessante, na minha opinião, utilizar essas ferramentas de verificação para conferir como é que anda a reputação daquele site, se vale a pena comprar. E lembrando, quando a gente faz compra em sites de fora do país, tem garantia sobre aquele produto. Você está correndo um risco, né? Estou correndo risco. Eu preciso estar atento às leis de importação, aos limites de importação, aos produtos que podem ser vendidos. Há uma febre de sites chineses que estão em português, né, e que são honestos muitas das vezes, mas as pessoas acabam comprando mais do que deveriam e correm o risco desse produto ser taxado na chegada ao Brasil, na hora de retirar o produto. Professor Luciano, dentro desse código também de reputação, qual que é o vocabulário adequado para ser utilizado? Abreviaturas, porque é uma coisa que é veloz, que é rápido, são informações rápidas, né? Então você deve abreviar bastante ou colocar simples, coraçãozinho, gestos? Olha, isso eu vejo como natural. As gerações mais novas fazem isso com uma velocidade incrível. Se você vê um adolescente, um pré-adolescente digitando na tela do celular, ele faz com uma velocidade muito acima da média de um adulto. Os mais tradicionais vão ter alguma resistência em digitar abreviaturas. Eu não recomendo que as pessoas se adaptem. Não, tem que digitar abreviaturas porque a moçadinha faz isso. Não, escreva da sua maneira. O que eu acho, até como educador, é que o excesso de uso de abreviação, de abreviaturas, pode acabar prejudicando aquela pessoa que está em formação e que e isso não pode refletir, não pode piorar a qualidade da língua falada e da língua escrita fora das redes sociais. Professor, então vamos fazer aqui, vamos ver se a gente consegue colocar os principais pecados das redes sociais que nós todos acabamos cometendo de maneira consciente ou não. Você já citou um que, por exemplo, é o exibicionismo. Mas isso também, o exibicionismo, é uma leitura, assim, subjetiva, né? Claro. A não ser aquelas pessoas que a gente vê que realmente publica muita foto própria, mas aí já entra noutra questão que alguns estudiosos chamam de narcisista. Sim. E existe isso, o narcisista, o exibicionista e o que mais? Existe o impetuoso, o impulsivo, né? Eu escutei uma frase uma vez de uma advogada especialista que é o seguinte, ela diz o seguinte: na internet não se escreve a lápis. É aquela história, você acabou de publicar, publicou um vídeo, a possibilidade disso se reproduzir muito rapidamente é imensa. Porque o lápis você pode ir lá e apagar. O lápis você vai e apaga, né? Então na internet você publicou alguma coisa, se isso tiver uma divulgação instantânea, você não vai conseguir apagar o conteúdo dos outros sites, as pessoas vão baixar, vão copiar isso. Então o impulsivo peca por isso, né? Tem outra frase também que é um jogo de palavras que eu acho interessante: se beber, não publique. Né? Porque às vezes você está numa festa ou está numa reunião de famílias, bebeu um pouquinho, pensa duas vezes antes de escrever, porque muitas das vezes as pessoas se arrependem daquilo.
A gente chama isso de ressaca digital. Né? Acordo o dia seguinte, o que eu fui escrever? Por que eu mandei aquele SMS para ex? Né? Tem muita gente que sofre com esse tipo de comportamento. E tem também o sentimental, que faz muito desabafo, faz daquilo ali, como chama, do muro de lamentação. Que também não deixa de ser um certo exibicionismo, né? Às vezes uma carência, os psicólogos vão explicar isso de uma forma muito melhor, mas existe o exibicionista. Existe aquele que corre riscos, como eu disse agora há pouco, expõe demais a si mesmo e a família. Aquele que corre risco profissional, tirando uma foto do ambiente de trabalho e publicando sem a anuência do seu empregador, às vezes colocando, não é nem por mal muitas vezes, né? Colocando ele e os colegas de trabalho numa situação comprometedora. Né? Nós sabemos que a imagem é muito valorizada, né? Que ela tem um valor, que tem um peso muito grande. E nas redes sociais, trabalha-se muito com a imagem, e são muito mais as imagens que são curtidas, visualizadas, do que propriamente os textos. Passa a ser quase que uma coluna social virtual. É uma boa referência, uma coluna social. O problema é o seguinte, quando você publica aquilo que não foi conferido, aquela informação que você não checou se ela realmente é verdadeira. Quando você está falando de si mesmo, é uma outra coisa diferente. Quando você está falando de outras pessoas, quando você publica, retuita ou compartilha conteúdo que outras pessoas publicaram, você acaba endossando a sua opinião sobre algo que outra pessoa escreveu. Né? É muito comum que as pessoas, com muito boa intenção, compartilhem, por exemplo, fotos de crianças desaparecidas. Você já deve ter visto isso. Já. Muitas das vezes, essas crianças já não têm a mesma idade, isso já aconteceu há muitos anos. Muitas das vezes, os pais nem autorizaram a publicação disso. Então, a minha recomendação é checar a origem. Checar a origem da informação antes de republicar, antes de compartilhar. Isso também tem a ver com a imagem pessoal. Né? Alguém que está observando ali, fala, essa pessoa não toma cuidado com o que ela escreve, ela republica qualquer coisa. Porque eu estou comungando com a opinião alheia. Parece que essa opinião não é minha, mas ao compartilhar ou republicar... Exatamente. E é muito fácil, é um clique. Às vezes as pessoas fazem isso sem refletir muito. Né? E pode custar muito caro um clique mal, um clique inapropriado. Existe também um que a gente, não sei se a gente pode definir, mas aquele que utiliza muito de ostentação, né? Então faz uma viagem, publica, compra um carro novo, compra um carro. O senhor já fez aí uma referência do perigo que isso acontece. É verdade. Além do risco de expor a si mesmo e a sua família, isso pode não ser, alguém pode não achar isso muito bacana. Né? Uma coisa, o que seria interessante? Vai fazer uma viagem, quer compartilhar isso para um grupo de amigos ou para a família, você pode criar um grupo no Facebook e escolher com quem você vai compartilhar aquilo, para não ser mal interpretado, né? Para não parecer um exibicionista, para não causar uma impressão negativa. Agora, isso é muito senso pessoal. Tem gente que, como a gente estava falando de exibicionismo, tem gente que quer fazer isso de propósito. Tem perfis muito famosos no Instagram, de pessoas até então desconhecidas, que ficaram conhecidas e têm muitos seguidores exatamente por conta do exibicionismo. Então, o seu objetivo na rede social é que vai determinar, e junto com o seu comportamento, é que vai criar o seu perfil, que pode ser ou não parecido com o que você é de verdade. Aquilo te define, né? E nesse caso aí, por exemplo, de celebridades, é de propósito, né? De propósito. Ou pessoas completamente desconhecidas que começam a publicar vídeos e fotos curiosas e instigantes e começam a atrair visitantes. E a partir daí vira uma celebridade na internet. Né? E o senhor, como educador, deve bater muito na tecla da questão de fotos de nudez ou de, não só de crianças, mas até de adolescente, de adulto também. Mas a gente ainda vê muitas vezes pessoas esclarecidas que colocam muitas fotos de biquíni, trajes de banho, né? Isso é perigoso? Muito perigoso. O caso da Carolina Dickmann foi exatamente isso. Mais de 60 fotos dela. Muitas fotos, algumas fotos nuas, outras em roupas íntimas, ela tirou de si mesma. Mas ela não tirou para poder compartilhar de forma alguma. Tirou, talvez, para compartilhar com um parceiro, coisa do tipo. Né? E é muito comum adolescente ou principalmente moças jovens tirar foto de si mesmo no espelho. As famosas selfies, que agora explodiram desde o último selfie do Oscar. Né? Mas o selfie solitário, é muito comum, a adolescente tira no banheiro e às vezes está numa situação, às vezes não está nua, mas está numa situação que pode se tornar constrangedora. As pessoas não têm o hábito, Evacira, a maioria das pessoas não tem o hábito de proteger seus celulares com senha.
Então, quando a pessoa pede um celular que tem uma ou várias fotos dessa, alguém que encontrar, se publicar, essa pessoa não vai ter o que fazer. Talvez não vai conseguir nem rastrear para identificar quem cometeu aquele crime. Professor Luciano, mas agora vamos falar do que é elegante nas redes sociais, né? Porque tem a sua parte positiva também. Cumprimentar aniversariantes nas redes sociais é elegante? Colocar uma mensagem de bom dia, de boa semana, de bom trabalho, é elegante? Eu acho que isso vai muito gosto pessoal, de quem publica e de quem quer continuar seguindo aquele conteúdo. Se eu tenho várias pessoas com quem que são meus contatos nas redes sociais, alguns muito próximos, outras pessoas que passaram pela uma vida com um momento. Por exemplo, com um professor é comum que um aluno me adicione, acaba acontecendo o contrário. Se alguém comete algum tipo de excesso, começa a mandar bom dia todo dia, a mesma mensagem, talvez não vai me interessar, eu vou marcar para deixar de seguir aquilo. Então, se é elegante ou não, acho que vai muito da formação, acho que são outros, fora da tecnologia. A gente diz assim, no Facebook as pessoas são mais bonitas ou são mais valentes, né? E às vezes não parece com o que elas são de verdade, aquilo não representa aquilo que a pessoa é. Então, eu, particularmente, costumo fugir de quem força muito a barra. Mas também, por outro lado, você tem que quem tem redes sociais tem que estar sempre alimentando de alguma informação. Senão, é como numa amizade, você tem que nutrir, né? Você tem que alimentar, você tem que estar presente. E agora é selecionar, então, essas informações. Se você ficar ausente, também ninguém vai entrar mais, não vai te acompanhar. Se for para deixar de usar, melhor cancelar o perfil. E outra coisa, existem redes para o âmbito profissional, como o LinkedIn, e outras que são para uso geral, como o Facebook. O Facebook talvez não seja o melhor lugar para você publicar um currículo profissional. Por quê? É tão visualizado? Aí a pessoa quer mostrar que está ali, que está precisando de um emprego. É porque geralmente quem vai no Facebook não está procurando esse tipo de conteúdo. Está procurando o quê? Está procurando, principalmente o brasileiro, está procurando diversão, está procurando entretenimento. O selecionador de perfis para as empresas, ele sabe onde buscar isso. É na rede social, destinada à troca de informações profissionais. Estou dizendo que tem algo de errado publicar publicar um currículo no Facebook. Estou dizendo que talvez o objetivo dessa pessoa não vai ser alcançado tão facilmente ou mais rapidamente do que em uma rede social apropriada para isso. E publicar algumas atividades profissionais, desenvolver um projeto tal, ou tem alguma relação cultural, econômica, social, mas que seja de ordem profissional. É normal? É bacana? Normal. É interessante publicar nas redes normal. sociais? Hoje mesmo eu fiz isso. Estava em reunião de trabalho e eu tinha algum momento de descontração depois da reunião de trabalho e publiquei uma foto minha e dos meus colegas professores. Quer dizer, a internet é livre para a gente. Nós podemos manifestar aquilo que nós bem entendermos nas redes sociais, desde que isso não fira, evidentemente, algumas questões de relação. O Facebook, por exemplo, tem filtros de nudez. Os perfis podem ser denunciados se houver algum tipo de publicação indevida. E o Marco Civil prega justamente isso, a liberdade na internet, a liberdade de expressão. A gente é livre para expressar aquilo que a gente quiser. Tem muita gente que faz o seguinte, o perfil é meu, eu escrevo o que eu quero. Não gostou? Para de me seguir. Né? Acho que essa máxima vale, sim. Mas para tudo tem um tributo, né? Verdade. Depende do que ele publicar, claro. Ele pode sofrer algum tipo de penalidade. Também, pode, né? Exatamente. Pode sofrer penalidade moral, pode, assim, aquele conteúdo, como eu disse, se os avaliadores, os selecionadores de currículos estão buscando nos perfis, pode não ser muito interessante uma foto em que a pessoa está lá bêbado numa festa. Isso depõe, isso não é uma coisa positiva. E aí você fala assim, mas era uma brincadeira, uma circunstância de festa. Pois será que é outra pessoa, será que todo mundo que visualizar aquela foto vai ter a mesma impressão? Talvez não. As coisas se descontextualizam muito facilmente. Nós encerramos o programa, mas eu quero avisar para você que eu também utilizo o Facebook para divulgar esse programa Movimento e que essa entrevista depois será postada, juntamente com foto, essa entrevista com o professor Luciano, no Facebook e depois vai para o canal também YouTube e eu coloco o link sempre também no Facebook. Muito obrigada por sua presença aqui, por esse esclarecimento sobre a reputação nas redes sociais, professor. Ok, muito obrigado. Muito obrigada por sua companhia e até breve.